Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, coração dilatado, estamos na novena, grande preparação para a festa, para a alegria de celebrar Santa Teresinha. Nesses dias, Teresinha está na enfermaria, agonizando, vivendo seus últimos momentos prévios ao seu grande triunfo no céu. O tema, a gente tem que obedecer, né? O tema da homilia hoje, não fui eu quem escolhi. Aí dentro das grades alguém mandou que fosse o pequeno grão de areia, que é esse conceito na vida de Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela é uma santa que usa muito imagens, né? Imagens ricas, e uma imagem constante, abundante na vida dela é essa imagem do pequeno grão de areia, né? Le petit grain de sable, em francês. Pequeno grão de areia. O que acontece é o seguinte: esse conceito de pequeno grão de areia, ele aparece no início da vida espiritual de Santa Teresinha como uma metáfora ascética. Para a gente entender isso, vamos pegar o bilhete de profissão de Santa Teresinha, que alguém vai professar aí no dia de Santa Teresinha. Mas o bilhete de profissão dela, no dia 8 de setembro de 1890, ela, assim, o que é o bilhete de profissão? Deixa eu explicar o que é o bilhete de profissão. A religiosa, havia um costume, uma tradição que a religiosa escrevesse, né, um pequeno bilhete de profissão com suas orações, seus pedidos a Jesus no momento da sua profissão. E ela podia, inclusive, colocar esse bilhete de profissão no seu peito, dentro do hábito, na hora de professar, né? De tal forma que, né, a tradição dizia, todos os pedidos dela seriam atendidos no dia de sua profissão. Uma tradição, não é que seja matemática. Mas ela então escreve para dizer com que espírito ela vai professar. Nota de rodapé: a profissão de Santa Teresinha foi um desastre, né? Ou seja, ela foi tomada de grande medo, pavor e dúvida com relação à sua vocação às vésperas da sua profissão. Ela achava que estava fingindo, mentindo, que estava que era indigna, que ela tinha passado a perna nas superioras, por isso tinha aprovado a profissão dela, etc., né? Então, Santa Teresinha, na sua profissão, sofreu muito. Enfim, mesmo assim, ela professa. E a profissão dela, ela diz a Jesus, seu divino esposo, né, que eu jamais perca a segunda veste do meu batismo. Segunda veste do batismo. Ou seja, a primeira veste é do batismo de verdade. Agora, a profissão religiosa é um novo batismo. A pessoa recebe uma nova veste, como se ela nascesse outra vez. E então, tira-me deste mundo antes que cometa a mais leve falta voluntária. Então, nesse clima de se entregar a Jesus, de querer morrer mártir, ela então faz um propósito ascético. Aqui que está a primeira fase dessa ideia do pequeno grão de areia. É a fase ascética, ainda não mística. O conceito do pequeno grão de areia para Teresinha, no início da sua vida religiosa, é uma fase ascética. E ela diz assim:
né? Faze que eu nunca seja um peso para a comunidade e que ninguém se ocupe de mim. Ou seja, que ninguém se preocupe com ela, que ela seja esquecida. Ninguém se ocupe de mim, que eu seja vista, espezinhada, esquecida, qual um grãozinho de areia que te pertence, Jesus. Então, é um propósito ascético. O que é que Teresinha quer no dia de sua profissão? Ela, durante a sua vida fora do Carmelo, ela era a princesa, né? Ela era a orfanzinha que foi cuidada, que foi mimada pela sua família. Teresinha, aos 4 anos de idade, perdeu a mãe e de repente ganhou 5, 6 mães. Por quê? Porque todas as irmãs mais velhas cuidavam dela como mãe. Além disso, né, a tia, esposa do seu tio, cuidava como mãe. Então, de repente, todo mundo era mãe para Teresinha e ela foi mimada. Ela era o centro das atenções. Ela não sabia nem pentear o próprio cabelo, porque sempre tinha alguém para servi-la e pentear o próprio cabelo. Ela entra no Carmelo e ela diz: eu quero ser esquecida, eu quero ser espezinhada, como um pequeno grão de areia. Esse conceito ascético acompanha Teresinha nas suas cartas nessa primeira fase. Né? Na carta anterior à profissão, ela escreve para a madre Inês e assina pequeno grão de areia, e assim por diante. Mas é sempre uma coisa ascética, ou seja, ela quer ser tratada como um pequeno grão de areia, ela quer diminuir de tamanho, e ela inclusive fala de deixar de ser um grão de areia e virar um átomo, completamente imperceptível, invisível, só visto por Jesus. E só Jesus vê os átomos. Os seres humanos não veem átomos. Então, ser completamente esquecido. A gente vê claramente, então, como é o nome desse esforço ascético. Chama-se humildade. Uma humildade, porém, toda cheia de amor. Por quê? Porque como Jesus se escondeu, ela quer se esconder. Como Jesus se fez pequeno, ela quer ser pequeno. Como Jesus foi desprezado, ela quer ser desprezada. E isso, claro, é a primeira fase da nossa vida espiritual. É a purificação. É o caminho do nada do Pai São João da Cruz, grande mestre de Santa Teresinha. Santa Teresinha é uma filha de São João da Cruz. Ela usa o seu imaginário do século XIX para dizer aquilo que São João da Cruz disse. O nada. Por aqui não, por aqui não, por aqui. O nada. Nada disso, nada daquilo. Santa Teresinha, pequeno grão de areia, é a fase ascética, é a noite escura, é a subida do Monte Carmelo. Mas não para por aí, evidentemente. Esse fraseado, essa imagem do pequeno grão de areia, de repente, desaparece. Ela não fala mais isso. Não aparece mais nas suas cartas. Não aparece mais nos seus escritos. Não aparece no manuscrito A, não aparece no manuscrito B, da História do Alma, no seu leito de morte. Já na 7ª morada, já santa, perfeita, já sabendo que ela irá morrer para receber o prêmio do céu, o conceito do grão de areia aparece outra vez, agora revestido de uma nova coloração. Ela está narrando, olhando para trás e explicando para a Madre Maria Gonzaga
o seu pequeno caminho, as suas grandes descobertas espirituais. Ela já tinha, né, explicado esse caminho para a sua irmã mais velha, mas seja como for, ela aqui explica e diz o seguinte: como é interessante uma coisa aqui, só para complementar aquela primeira fase ascética. Ela queria ser um grão de areia, queria ser humilde, etc e tal, e ao mesmo tempo, a todo momento ela diz: eu quero ser uma grande santa. Tá? Ou seja, ela sabe que ela é nada, ela quer ser nada, porque ela quer ser uma grande santa. Essa é a vontade de Jesus. Mas, padre, isso não é falta de humildade? Não. Por quê? Porque Jesus merece todo o amor que nós possamos dar a Ele. Seria uma falta de amor por Jesus não querer dar a Ele todo o grande amor que nós possamos dar, sendo grandes santos. Quanto mais amor você der, mais santo você é. Então, a santidade é isso. Então ela diz, ao explicar o seu famoso elevador, né? Manuscrito C. Como sabeis, está falando para a Madre Maria Gonzaga, sempre desejei ser santa, mas, ai, comparando-me com os santos, sempre constatei que há entre eles e eu a mesma diferença que existe entre uma montanha cujo cimo se pese nos céus e o grão de areia obscuro, calcado aos pés dos caminhantes. Vejam, essa é a constatação de Teresinha. Enquanto na primeira fase era uma ascese, quero ser tratada como um pequeno grão de areia, quero, aqui é uma iluminação de quem vê a realidade. Eu olho para os grandes santos, montanhas, cujos cimos estão lá no céu, eu olho para mim. Grão de areia obscuro. É uma realidade já alcançada. Ela não está querendo, ela é. Isso é constatação. Ao invés de me desanimar, disse a mim mesmo: o bom Deus não poderia me inspirar desejos irrealizáveis. Vejam a extrema confiança e esperança. E aqui já a primeira aplicação desta homilia, que já vai longa. Você quer ser santo? Você quer amar Jesus? Qual é a sua dificuldade? É a paciência? É o apego às coisas materiais? É a castidade? Qual é a sua dificuldade? Se você quer ser santo, Deus não realiza desejo, Deus não faz surgir em nós desejos irrealizáveis. Se Ele está dando a você o desejo, Ele está dando a você a graça. Então ela vê o abismo entre ela e os santos. Ela tem dentro dela um desejo de ser uma grande santa, e ela, pé no chão, enxerga que ela é um grão de areia obscuro. Isto é para ela, e ela descreve com essas palavras, isso é para ela um martírio. Não chego nunca. Então o que é que ela faz? Deprime? Adoece? Fica obsessiva? Nada disso. Posso então, apesar de minha pequenez, aspirar à santidade. Então ela vê que ela está sendo dilacerada, os santos são grandes, ela é pequena, ela quer chegar lá, ela vê que não tem como. Deus pôs o desejo nela, Deus que se vire. Deus que se vire.
E aí? Qual é o método? Então ela expõe o método já utilizado por ela, é uma constatação. Ela está dizendo, olha como eu cheguei aqui. Nas entrelinhas é o que está escrito. Ela é uma santa, ela é humilde, ela não vai dizer, Mari, deixa eu explicar para a senhora como é que eu fiquei santa. Ela não vai dizer isso, porque ela mesma não se vê santa, mas ela já é santa nessa altura. Nessa altura ela já é uma grande santa. É uma grande santa descrevendo como é que ela chegou lá. Como ela chegou lá? Crescer-me é impossível. Devo suportar-me tal qual sou, com todas as minhas imperfeições. Aceitação serena de ser o fracasso que eu sou. Mas quero, contudo, procurar o meio de ir para o céu por um caminhozinho bem reto, bem curto, uma pequena via inteiramente nova. Essa frase é famosíssima. A pequena via, um caminhozinho, a pequena via, bem reto, bem curto e, espantem-se, novo, novidade. Ela é tão humilde que ela está dizendo, ela não vai usar essas palavras, né? Vejam, Deus fez de mim um grande doutor da igreja. Eu tenho uma novidade. Uma novidade. Estamos no século das invenções. Agora não se tem mais o trabalho de subir os degraus de uma escadaria, uma escada. Na casa dos ricos, um elevador a substitui vantajosamente. Quanto a mim, também desejei encontrar um elevador para subir até Jesus, pois sou muito pequena para subir a rude escada da perfeição. E então fui procurar nos livros sagrados a indicação do elevador, objeto do meu desejo, e li estas palavras pronunciadas pela boca da sabedoria eterna: se alguém for pequenino, venha a mim. Se alguém for pequenino, o caminho para cima é para baixo. Se alguém for pequenino, venha a mim. Aproximei-me, pois, adivinhando que tinha descoberto aquilo que procurava, querendo saber, ó meu Deus, o que faríeis com o pequenino que correspondesse ao vosso apelo? Continuei minha busca e eis que encontrei. Assim como a mãe acaricia seu filhinho, assim eu vos consolarei, aconchego-vos-ei ao meu seio e acariciar-vos-ei sobre meus joelhos. Ah, nunca palavras mais doces, mais melodiosas vieram alegrar minha alma. O elevador que deve fazer-me subir ao céu são os vossos braços, Jesus. Por isso não preciso crescer. Devo, pelo contrário, permanecer pequenina, e tornar-me cada vez mais pequenina. Oh, meu Deus, foste além da minha esperança e quero cantar a vossa misericórdia. Então vejam, aqui Santa Teresinha já está no caminho alcançado e realizado. Fazer-se pequenina é o que atrai Deus. O Evangelho de hoje, Nossa Senhora é humilhada e humilde diante de Jesus. É isso. O Senhor olhou para a humildade de sua serva. O Senhor fez em mim maravilhas. Esse é o resumo da pequena vida de Santa Teresinha. O coração humilde, o coração pobre, seduz Deus. Deus dispersa os soberbos. Deus resiste aos soberbos. Deus se entrega aos humildes. Um coração humilde e pequeno grão de areia,
é uma sedução para Deus. Deus não consegue resistir. Deus, quando vê um coração humilde, Ele se joga do céu, se precipita e entra naquela alma. Quando Deus vê um coração humilde, é como se Deus estivesse lá no céu e olha para a terra, passeando pelos corações dos homens, e de repente, espantado, vê o coração da Virgem Maria. E diante daquele abismo de humildade, Deus é atraído e se joga e se faz carne. Vem ao nosso encontro. Isso que aconteceu com a Virgem Maria é o método de Teresinha, que é sempre antigo e sempre novo. Ou seja, é Santa Teresinha que redescobriu o caminho para a mística, né? O caminho da santidade, de tal forma que no início da caminhada espiritual a gente faz grandes esforços, como alguém que faz violência. Vou deixar o pecado. Mas depois, se você quiser ir para frente, você precisa ser criança, pequeno grão de areia, se fazer pequeno. Quanto menor você for, quanto menos você confiar em você, quanto mais confiar em Deus, vai acontecer um milagre, porque Ele intervém. Aí Ele vem. Não é com esforços humanos, é com intervenção mística. Os esforços humanos iniciais do pequeno grão de areia no início do seu caminho ascético é uma fase necessária. Santa Teresinha que quer ser pisada pela comunidade. Santa Teresinha quer ser pisada pela comunidade. Passo necessário, até que ela vê que ela precisa agora ser pequenina, confiante, alegre, porque é este coração humilde que seduz o seu esposo Jesus. E ele então se precipita e se joga para trazê-la nos seus braços. É o elevador, é a águia divina, é o caminho pequeno, bem curto, atalho, bem reto, um novo caminho. É isso que nos ensina nossa Santa Doutora.